Então vamos entender aqui o que é o tipo double de dados. A gente trabalhou com inteiros. A gente pode ver que a nossa nota aqui está com 74, a média, somando e dividindo tudo. Só que se a gente pegar aqui a calculadora, por exemplo, e a gente fizer aquela nossa soma, mais 50 mais 88, dividido por 4, dá 74,5. Só que o Java aqui está mostrando só 74. Como que a gente vai trabalhar com essas casas decimais? Mostrar esse meio ponto. O meio ponto é importante. Você tem aí, se você não reprovou por meio ponto alguma vez, então você é um aluno muito bom, né? Porque geralmente quem reprova por meio ponto no colégio é que briga muito com os professores. Então meio ponto é importante, meio ponto decide se uma coisa é verdadeira ou é falsa, meio ponto decide se aprova ou reprova, 1000 é 1000, 100 é 100, não é? 1000 é 1000, né? 999,05 é por causa de meio, já não é 1000, na verdade. Então, meio ponto é importante. A gente tem que aprender a trabalhar, mostrar valores exatos, ainda mais quando for operações de cálculo de dinheiro, de estoque, um troco, um sistema de vendas tem que mostrar o troco certinho até o último centavo e assim por diante. Então, no caso, a gente está trabalhando com números inteiros, então a gente nunca vai conseguir obter esse resultado aqui do 74,5. Se a gente quer trabalhar com números quebrados, uma das opções, existem várias opções, mas a mais básica que a gente tem é a gente trabalhar tudo em double. Tá? Tudo em double. Vamos colocar aqui, ó, o double, que é o double no caso, ele aceita daí casas decimais. A gente vai colocar aqui a média final, e daí a gente substitui aqui, pegar todo esse cálculo, a soma mais a divisão, vou dar um Ctrl X, colocar igual, tá? E eu vou colocar o meu média final aqui para imprimir no console. A gente vai ter o mesmo resultado ainda. Foi o mesmo resultado. Só que a diferença é a casa decimal, 0. Agora a gente tem a casa decimal por causa do tipo double. Tá, e como que a gente faz para sair o cálculo exato? Saiu 5 aqui, 74,5. A gente tem que trabalhar todos os dados do tipo double daí. A gente tem que colocar o tipo da nota como double também. Tá? Colocou tudo como double, aí o nosso cálculo vai trabalhar com o tipo double, porque as variáveis são todas double, que aceita casas decimais, e daí o resultado ele vai sair certinho. Então, se a gente executar aqui, olha lá, 74,5. Então, tá vendo a importância de você saber quando você deve trabalhar com um tipo de dados ou outro, tá? Então, nessa aula que é muito importante para vocês já irem amadurecendo a mentalidade de vocês, como que cada tipo de dados, como que na programação, o que você vai fazer, o resultado final que tem que ter, define toda a estrutura. Por exemplo, se a gente não precisasse mostrar esse meio ponto, todo o meu código estava certo. Agora, eu exijo, a minha tarefa final eu tenho que mostrar esse meio ponto. Então, mudou toda a estrutura já do meu código. Todos os tipos de dados já mudaram. Apesar que aqui a gente demora 2, 3 segundinhos, mas isso em um sistema gigantesco causa muita dor de cabeça. Vai semanas e meses, às vezes, dando erro até acertar tudo. Então, se o requisito anterior da aula era apenas mostrar a média em valor inteiro, o requisito dessa aula aqui é apresentar a média com valores quebrados. Como a gente tem aqui o resultado final usando a calculadora é 74,5, a gente conseguiu fazer isso no Java, colocar o resultado exato. Se a calculadora era 74,5, então a gente tem que fazer isso na programação para a gente aprender a desenvolver código da forma certa. Então, essa é a solução. Tá?
os dados aqui, para a gente trabalhar as casas decimais certinho, tem que ser todas em dobro. Porque se as notas ficarem com inteiros, automaticamente, aqui nesse cálculo, ele vai perder casas decimais e ficaria mostrando apenas o 74. Como eu quero usar casas decimais em todos os valores, inclusive para divisão, e daí a minha média final eu quero que carregue esse meio pontinho que falta, então eu trabalho com dobro, que é uma opção. Existem várias outras opções dentro da linguagem, mas aqui nessa aula eu estou mostrando a importância desse tipo de dados, que é o dobro, que é bastante usado também. Ok?